Fala galera, Gustavo aqui do canal Ser Programador e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Por acaso você já ficou empacado em alguma entrevista de emprego tentando resolver problemas de lógica e de algoritmos de programação e no final nem conseguiu resolver? Então é pensando em você que a gente criou esse quadro aqui no canal que nós vamos resolver juntos algoritmos em JavaScript e pensar na melhor solução possível para eles. Então bora cair para dentro do código? Então hoje a gente vai resolver esse seguinte desafio aqui. Criar uma função que recebe uma string e que retorna a quantidade de vogais que essa string possui. As vogais são as letras A, E, I, O, U. A string fornecida consistirá apenas de letras minúsculas e ou espaços. E a string não terá letras com acento. Tá? E aqui nós temos 4 casos testes para a gente fazer o teste no final e ver se o que a gente implementou está correto. E é nesse momento que eu aconselho você a pausar o vídeo e tentar resolver esse desafio sozinho. Então, basicamente, vou começar criando uma função aqui, que eu vou chamar de countVowels, porque vai ser a minha contadora das vogais. E essa nossa função vai receber aquela nossa string, que eu vou chamar de str, e aqui dentro nós vamos fazer, de fato, a lógica para resolver esse problema. Então, o que a gente está querendo aqui? A gente quer analisar essa string e ver quantas vogais ela possui. A maneira mais intuitiva, pelo menos para mim, a primeira que vem na minha cabeça, é pensar o seguinte: eu vou colocar aqui um código, né, um fluxo mental comentado para a gente ir fazendo primeiro e depois a gente passa isso daqui para um código realmente, tá? Então, em primeiro lugar, a gente poderia rodar um for, né, na nossa string para analisar caractere por caractere. Então, esse nosso primeiro for, a gente rodaria na nossa string e a gente queria analisar né, um caractere de cada vez. E com esse caractere analisado, a gente vai querer compará-lo com as nossas 5 vogais, para ver se eles são iguais. Então, aqui dentro desse for, nós poderíamos rodar um outro for nas nossas vogais, e esse for iria analisar uma vogal de cada vez, tá? E aqui dentro desse último for, nós realmente faríamos, né, a comparação, um if, para ver se o nosso caractere é igual à nossa vogal que nós estamos analisando. E se eles forem igual, né, se esse if retornar true para a gente vai ter, por exemplo, uma variável que eu vou chamar de count, que seria a contadora. Nós vamos incrementar em 1 essa nossa variável count, que ela de fato seria a resposta do nosso exercício, né? Ela seria a quantidade de vogais que essa nossa string possui. Então, vamos transformar esse fluxo mental em um código de fato. Primeiro, aqui embaixo, a gente pode começar criando uma variável chamada vowels, que são as nossas vogais. E aqui, né, num array, eu vou colocar as nossas 5 vogais. Então, A, E, I, O, I, U. Ok? E aqui embaixo também eu vou criar aquela nossa variável count, que vai começar com o valor de 0. Então, em primeiro lugar, a gente pode começar com o nosso primeiro for, e esse for vai analisar um caractere de cada vez nessa nossa string str. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada caractere, que vai começar com o valor 0. Essa caractere vai rodar, né, até a length, até o tamanho da nossa string. Então a gente pode dar um str.length aqui. E também esse nosso caractere vai ser incrementado em 1, porque eu vou querer analisar um caractere de cada vez. E dentro desse primeiro for vem esse nosso segundo for, para analisar uma vogal de cada vez. Então para isso a gente pode criar um for aqui com uma variável chamada vowel, que vai começar com 0. Essa nossa vowel, ela vai rodar pelas nossas 5 vogais. Então ela vai rodar até aquela nossa variável vowels aqui, ponto length. E também eu vou analisar uma vogal de cada vez, então vowel mais aqui. E aqui dentro nós vamos de fato fazer a comparação com aquele nosso if. Então, se o caractere que eu estou analisando for igual a vogal que eu estou analisando, eu vou querer que aquela nossa variável count seja incrementada em 1. Então eu posso pôr aqui count mais.
E aqui, depois dos nossos dois fors, nós podemos simplesmente retornar essa nossa variável count, que vai ser a resposta do nosso exercício. Bom, essa resolução aqui provavelmente vai estar certa, e a gente pode até começar a fazer os testes, né, com os nossos casos testes que foram fornecidos. Então eu vou criar aqui uma variável chamada result, em que eu vou chamar essa nossa função countVowels, e aqui eu vou pôr a string do caso teste, e depois eu quero dar um console log nessa nossa result para ver se o resultado está certo. Bom, eu vou rodar aqui direto pelo terminal do VS Code usando o Node, mas você pode também resolver esses desafios direto em algum editor de texto online, que até fica mais fácil, né? Então, no primeiro caso, eu vou pegar essa nossa primeiro caso teste aqui, e o valor que deve retornar é igual a 5. Então, eu vou rodar aqui o nosso Node nesse arquivo, e a gente pode ver que foi retornado o número 5. Se eu pego o segundo caso teste aqui, é para retornar 0 para a gente. E eu rodo ele e retorna 0 para a gente. Beleza. O que a gente pensou aqui está certo, está tudo correto, mas a gente poderia pensar em uma segunda solução. Pensar de um jeito que fica um pouco mais... um código fica um pouco mais bonito, não precisa colocar dois fors um dentro do outro aqui, fazer uma comparação. E para fazer isso, a gente poderia pensar da seguinte forma. Nós poderíamos usar uma expressão regular, um regex, né, para resolver esse problema aqui. O que é um regex? Né? O que é uma expressão regular? Uma expressão regular são padrões que a gente usa para comparar combinações de caracteres com strings. Então, nesse caso, a gente vai querer comparar essa nossa string str e a nossa combinação de caracteres vai ser as nossas 5 vogais aqui, A, E, I, O, U, tá? Então, vamos ver isso na prática, que fica até mais fácil de entender como vai ser implementado. Eu vou criar uma função aqui, que eu vou chamar de countVowels2, que vai ser a nossa segunda resolução, e ela vai receber também a mesma string str aqui que a primeira estava recebendo. Então, agora a gente vai criar a nossa expressão regular. Para isso, a gente vai passar aqui a nossa string, que vai ser a string, né, que vai ser analisada, e vamos chamar o método match. E dentro desse método match, vem a expressão regular de fato que vai ser comparada com essa nossa string str. Uma expressão regular, ela sempre vai ficar entre essas duas barras invertidas aqui. Então, aqui no meio dessas barras invertidas, a gente vai colocar o que a gente chama de padrão na expressão regular. E o nosso padrão, né, que é o padrão que nós queremos analisar, são as nossas 5 vogais. Então, aqui dentro, eu posso passar entre colchetes que eu quero que seja verificado essas nossas 5 letras, as nossas 5 vogais A, E, I, O, U. Então, aqui, basicamente, a gente está falando o seguinte por JavaScript. Ó, pega essa nossa string str aí, e analisa ela, caractere por caractere, vê se tem alguma vogal aí dentro, né? Alguma dessas 5 letras aí dentro, ok? Mas se a gente deixar a nossa expressão regular desse jeito, o nosso JavaScript vai fazer essa análise, mas se ele encontrar alguma vogal dentro da string, ele vai parar de analisar. Ele está parando sempre na primeira vogal que ele encontrar. Então o resultado que a gente vai obter vai ser incorreto, né? Porque a gente quer somar todas as vogais. E para fazer isso, né, para a gente falar, ó, JavaScript, analisa a string inteira aí, até o final. A gente tem que usar o que a gente chama aqui na expressão regular de flag. A gente vai usar uma flag global. A flag sempre vem depois dessa última barra invertida. E a nossa flag global é representada pela nossa letrinha G. Então, só de passar essa letra aqui, a gente está falando para o JavaScript. Ó, analisa aí a nossa string, a nossa str, letra por letra, e vê se você encontra alguma vogal aí. Mas se você encontrar alguma vogal, não para nela. Eu quero que você analise essa nossa string inteira, ok? E a gente sabe que esse nosso método match, ele vai retornar um array com todas as vogais encontradas. E como nós queremos a quantidade de vogais que esse string possui, a gente pode calcular aqui no final a length desse array, né? A length desse array, ok? Se a gente dá um return nisso aqui, vamos rodar essa segunda função para ver o que está sendo retornado. Então eu tiro essa chamada da primeira função, vou passar aqui embaixo, e ao lugar de, em vez de chamar a countVowels, vou chamar a countVowels2, e vou voltar para o primeiro caso teste aqui, e vamos rodar essa função. A gente pode ver que foi retornado o número 5, correto, e vou pegar o segundo caso teste para retornar
o número 0. Vou rodar e a gente pode ver que crashou esse nosso programa, né? Deu erro. E por que deu erro? Pelo seguinte, nosso método match, sempre que ele não encontrar nenhuma vogal dentro de uma string, como é o caso, né, desse segundo caso teste que nós passamos, quando ele não encontrar nenhuma vogal dentro dessa string, nosso método match vai retornar um nulo. Quando a gente tenta calcular o length de um nulo, o JavaScript não consegue fazer isso. Ele vai retornar sempre um erro para a gente. Então, para resolver isso daqui, nós vamos ter que criar um if-else, né? Falando o seguinte, se essa expressão que nós passamos aqui do match retornar um nulo, eu quero que você retorne um 0 para a gente, né? Que é o tanto de vogais que tem dentro dessa nossa string. Ok? Mas se essa expressão regular não for nula, pode continuar calculando o length dela, que vai ser o nosso resultado. Então, para isso, ao invés de colocar um if, else daquele jeito padrão, nós podemos colocar essa nossa expressão entre parênteses e colocar um or aqui. O que significa isso daqui? O JavaScript vai analisar essa primeira expressão e se ela retornar nula, o JavaScript vai pegar essa parte à direita desse nosso or aqui. E nesse caso, nós queremos passar um array vazio, para quando seja calculado o length desse array vazio, seja retornado o número 0 para a gente, tá? E caso essa expressão regular seja alguma coisa que é diferente de nulo, né, ou diferente de undefined, é ela que vai ser calculada o length aqui. A gente vai calcular o length dela diretamente, tá? Se a gente só salva isso, vamos testar novamente esse nosso segundo teste aqui. Só vou dar um clear no terminal e é retornado o número 0 para a gente. E se a gente vem aqui, vamos testar o terceiro caso teste agora, é para retornar o número 7 para a gente. Então eu rodo ele aqui e é retornado o número 7 para a gente. Ok? Então, nós pensamos em duas resoluções diferentes para resolver o primeiro problema. A primeira, normalmente a primeira forma de pensar que vem na nossa cabeça, né, que seria criar dois fors aqui, um dentro do outro, e fazer essa análise dentro do segundo for. E a segunda é usando essa nossa expressão regular, usando o nosso regex do JavaScript, que é bem interessante a gente saber como usar. Lembrando que esse código está lá no GitHub, o link está aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo para a gente poder fazer mais. E não se esquece de se inscrever no canal, vai ajudar muito o nosso trabalho. Até a próxima!